Fala galera das interwebs, @Valdirzeira aqui novamente, falando muito rápido porque esse vídeo vai ser muito longo. Porque esse é mais um vídeo da série Grandes Heróis DC, os 952. E mais 3 meses depois do último, porque sim, eu estava esperando sobrar dinheiro para comprar quadrinhos. Dessa vez, uma história do Flash. Dessa vez vamos falar desse quadrinho aqui, Flash seguindo em seguindo em frente. Francis Manapul e Brian Buccellato. Esse é um dos mais legais que eu achei até agora, tá? Quiet on the set! Action! Camaradas da cultura pop, começou o Window Talks. Antes de falarmos dessa edição, já sabe como que funciona a estruturinha desse quadro, né? Vamos falar sobre os 952 e o Flash. Já fiz vídeo aí falando que o Flash é o herói mais importante da DC nos quadrinhos. Vamos falar sobre o impacto dos 952 no Flash. Aqui é interessante porque o Flash é, de fato, o responsável pelos 952, né? Foi graças ao Flashpoint que a DC rebootou tudo. Só que é engraçado porque o Flash parece não se lembrar que ele rebootou todo o universo. Nesse primeiro encadernado, não há menção alguma sobre o Flashpoint, o reboot, nem nada disso. Ou sequer uma pista se o Barry Allen, ele se lembra, ele está consciente de ter resetado a linha do tempo. Nada. Ele só vive a sua vida normal, como o Flash, há mais ou menos uns 5 anos, né? Apesar disso, a polícia ainda o considera um vigilante, por isso um fora da lei, não um super-herói. É o básico ali dos 952, era para ser mais ou menos isso para todos os personagens, mas vocês sabem a lambança que foi os 952 depois, né? Alguns mais, outros menos. Fato é que está tudo zerado aqui nessa história. Por exemplo, o Flash é o Barry Allen, o segundo Flash original. Mas aqui ele é o único, porque não tem muita menção ao Jay Garrick, pelo menos no começo. Se você fica confuso aí com quantos Flash são, tem um vídeo lá explicando que o Flash é o herói mais importante da DC. Eu abordo um pouco disso no vídeo. Enfim, depois de ser morto na crise das Infinitas Terras, ele é trazido de volta na crise final, mas só volta à vida mesmo na minissérie Flash Renascimento, do Geoff Johns, e aí ele faz todo o rolê lá do Flashpoint, reseta tudo e pronto, agora ele é o único Flash. Aparentemente é isso que tá acontecendo. Tem menção a Jane Garrick sem o Wally West no começo, porque depois também isso dá uma treta gigantesca, é um assunto para outro vídeo. E outra mudança é que ele agora, no começo, ele namora a Pat Spivot e não a Iris West. Muita gente acha que o Flash é o engraçadão, seja porque viu o filme aí do Zack Snyder, ou aquela bomba que foi pros cinemas, ou porque viu a série animada da Liga da Justiça, então acha que o Flash é o engraçadinho. Só que aquele Flash da Liga da Justiça animada é o Wally West, e o Wally West é mais piadista, é mais engraçadinho. O Barry Allen já é um pouco mais sério, apesar de ter momentos cômicos, alívios cômicos, ele é um pouco mais sério. E aqui ele tá bem nisso, ele tá bem centrado, tem momentos mais alívio cômicos, ele é aquele típico nerd, estabanadão, atrapalhado, meio abobalhado, mas que tem um bom coração e quer ajudar todo mundo. A Iris West tá padrão Iris West, investigativa, desaforada, mulher forte, independente, né? E aí tem a Pat Spivot também. E uma porrada de coadjuvantes que ali enriquecem o background, a backstory do Barry Allen. Tá bem legal, tá? Os coadjuvantes. Apesar de alguns deles serem bem pouco explorados, mas eu acho que é por conta da quantidade de páginas que a história tem mesmo, né? A gente precisa agilizar as histórias. Bom, é isso, e agora falando da história. E agora senta que lá vem a história, porque nós vamos falar da história. Bom, a história começa em uma exposição de ciência, onde o Barry Allen tá trocando uma ideia com a sua namorada, a Pat Spivot. Sim, porque como eu já mencionei no começo desse vídeo, o Barry Allen não namora nem é casado com a Iris West, e sim namora com a Pat Spivot agora. O fato é que os dois pombinhos estão conversando quando são interrompidos pelo Dr. Elias. O Barry e o Doutor, eles falam de ciência, sobre ciência, como dois bons nerds que são. Até que rola uma explosão e uma gangue de vilões fantasiados ataca o evento. Na confusão, o Barry Allen aproveita para se transformar no Flash e lutar contra os bandidos, que conseguem escapar, mas é claro que o herói vai atrás deles. Os vilões fantasiados fogem de helicóptero, mas o velocista Escarlate não desiste e salta para a aeronave atrás deles. Porém, ele é surpreendido por um membro da gangue, que pula e se agarra nele. Os dois despencam dos céus, mas o Flash ainda tenta salvar o bandido jogando ele para dentro de um prédio, dando um redemoinho para aliviar sua queda, mas acaba caindo e atravessando o asfalto, indo aterrissar num esgoto.
É nessa hora que Iris West aparece e pergunta se o herói está bem. E é claro que ele responde com uma piadinha. Depois de se recuperar, o Flash devolve um dispositivo roubado pelos criminosos ao Dr. Elias e o cientista diz que trata-se de um recodificador portátil de genoma. Sim, é uma daquelas paradas científicas que existem nos quadrinhos e que são convenientes pra trama e fazem tudo que o roteiro precisa, sabe? Aquela tecnologia marota que só existe nos quadrinhos. Enfim, foda-se, mas é um bagulho pra reescrever DNA. Pra você que é burro e não entendeu o que é recodificador portátil de genoma. Mas o herói diz que precisa correr e vai embora. O herói então aproveita pra voltar à sua identidade civil como Barry Allen e reencontra Patty Pivot, que está preocupada porque não achou o namorado na confusão ali, né? E, já pensou besteira. O Barry Allen mete o famoso migué, diz que perdeu o celular. A Patty Pivot engole meio que a contragosto essa desculpa, mas rapidamente diz que tem tempo, irmão. Precisamos investigar o que rolou aqui. Afinal, os dois trabalham pra polícia. No meio da análise forense, o Barry descobre que o criminoso que ele tentou salvar, na verdade, está morto. E ainda por cima descobre que trata-se de Manuel. E aí, nesse momento, rola um flashback do passado do Barry ao lado do Manuel, pra mostrar o vínculo que os dois têm, né? Iris West aparece, então, na cena, fazendo um monte de perguntas como uma boa repórter enxerida, investigativa tem que ser. A Patty tem uma leve crisezinha de ciúmes, né? Porque acha que ela tá dando em cima do Barry, e o Barry tá dando trela pra ela, e diz que ela força um pouquinho a barra. Depois disso tudo, na delegacia, o capitão de polícia pede aos Bells um relatório pro Barry e diz que é melhor o Flash não ter nada a ver com o homicídio do criminoso. Ao que um detetive diz que o vilão morreu por outras causas. E o capitão retruca que não quer a imprensa no pé dele, então é melhor que ninguém vaze detalhes da investigação. À noite, o Barry Allen veste o seu traje de Flash e se encontra com o Dr. Elias, que diz que a culpa da morte do criminoso de fato não é do herói. O Flash agradece as palavras, mas diz que provavelmente tem a ver com o reprogramador de genoma e pede o dispositivo emprestado. E é claro que o cientista empresta, né? De volta à sua casa, Barry Allen investiga o assassinato do antigo amigo e descobre que o Manuel teve de fato o seu DNA reprogramado. Mas como? Nesse meio tempo, eles insistem em mandar mensagem e ligar para saber detalhes da investigação para escrever sua matéria sobre o caso. Barry Allen ignora completamente todas as tentativas da moça, mas a repórter é insistente e diz que vai até a casa dele. Nessa hora, alguém entra na casa do Barry e diz: sabia que te encontraria em casa numa sexta-feira à noite. O Barry, assustado, agarra o intruso e descobre que é ninguém menos que o próprio Manuel em pessoa. O amigo diz que não tem muito tempo e é quando alguém arromba a porta da frente e Manuel foge pela janela e diz para Barry tentar acompanhá-lo. Os dois fogem pelas ruas da cidade e são perseguidos por misteriosos estranhos. E nessa hora o Barry decide se tornar o Flash. Para isso, ele então finge que tropeça e cai num lago. Tudo só para ganhar tempo e virar o herói. O velocista então vai atrás do amigo em apuros e descobre que Manuel está encurralado por clones seus. O herói luta contra todos os clones, derrotando um por um, mas o último agarra Manuel e diz que está com Iris West como refém em algum outro lugar. Então ele ordena que o Flash fique parado e conte até 1000 bem devagar para dar tempo deles fugirem com o Manuel. Quando os vilões escapam, o telefone do herói toca, é Iris. Ela passa sua localização e o velocista chega lá em frações de segundos. Iris diz que, fora ter sido jogada da van em movimento, ela está bem. Flash então deixa Iris West em segurança e vai encontrar o Dr. Elias. No laboratório do cientista, o doutor pede a Flash que corra numa esteira, algo que o herói classifica como tosco, mas concorda. E aí, pra quem não sabe, é um protótipo da esteira cósmica, que é bem importante na mitologia do Flash. Claro que com a velocidade do herói, esse protótipo de esteira explode rapidamente, mas foi o suficiente para o doutor realizar os testes que queria. E nesse momento, os autores aproveitam para introduzir um novo poder para o Flash. O Dr. Elias diz que o velocista já está correndo o máximo possível, mas pode acelerar ainda mais a sua capacidade cerebral. Ou seja, não é só o corpo do Flash agora que tem super velocidade. Sua mente, o seu cérebro também tem. O Barry decide testar sua capacidade e ele então se encontra com Patty
Pivot e depois com o Iris West. Nas duas situações, ele tenta expandir o seu poder cerebral, observando tudo que se passa ao seu redor e até mesmo antecipando várias possibilidades em frações de segundos. Flash então parte à procura do amigo sequestrado pelos próprios clones, percorrendo todos os países que constam no passaporte do Manuel. Ele chega então até uma fazenda de porcos, onde costumava ser uma instalação militar, mas o fazendeiro diz que a CIA demoliu o lugar todo, deixando para trás apenas os porcos. Barry então se lembra da última vez que falou com o Manuel. No flashback, vemos que o amigo de Barry teve uma das mãos decepadas, está falando com ele por um telefone público, e cita o fato do lugar feder a porcos, antes de ser levado por militares. De volta ao presente, descobrimos o esconderijo dos clones e a razão pela qual sequestraram Manuel. Eles estão morrendo rápido demais e a chave está no DNA do Manuel. Os vilões sequestraram um cientista chamado Dr. Guerreiro e o obrigaram a realizar experimentos com Manuel. Só que o experimento dá errado e causa um pulso eletromagnético, deixando as cidades gêmeas, Central e Keystone City, sem energia elétrica, no completo escuro. O caos se instaura nas cidades e o Flash tem que salvar todo mundo, inclusive impedir que um avião caia e colida com uma ponte. O que ele faz? Vibrando todas as moléculas do avião, dos passageiros e de tudo que tinha dentro do avião, através da ponte, meio que tornando o avião intangível. Nesse meio tempo, Iris fica presa na penitenciária Aaron Heights para supercriminosos, porque por algum motivo ela achou uma boa ideia entrevistar o Capitão Frio. Nesta bagunça do pulso eletromagnético, os vilões conseguem escapar e deixam Iris West e todos os policiais e carcereiros que trabalham na penitenciária em apuros. Quando o plano dos clones dá errado, então um deles mata o Dr. Guerreiro, e nessa hora entra um flashback explicando as origens dos vilões. O Tenente Manuel Lago foi submetido a experimentos no exército para recuperar a habilidade de regeneração que os humanos possuem no estágio fetal, mas também lhe conceder poderes de cura, tornando-o um super soldado a serviço dos Estados Unidos da América. De volta ao presente, um dos clones diz a Manuel que ele pode não querer se juntar a eles, mas ainda lhe deve uma mãozinha, com uma faca na mão, né? Já sabemos o que ele quer. O Flash então sai em modo Flash, ajudando geral nas duas cidades, que foram arrastadas de volta para a Idade das Trevas. Ele salva crianças no parquinho, coloca os animais do zoológico de volta na jaula, etc, etc, etc. Enquanto isso, o Dr. Elias vai ao deserto encontrar Alex Walker, o vilão conhecido como Trapaceiro. O doutor diz que o pulso eletromagnético da outra noite possui uma assinatura energética similar ao que o tanque em que o vilão está sentado emana. E nessa hora, clones de Manuel chegam e meio que dizem que vão sequestrar o Dr. Elias. De volta à delegacia, a polícia está dividindo as forças para lidar com a zona deixada pelo blackout geral. Enquanto isso, na reunião, Pat diz a Barry que recebeu uma dica sobre o caso Manuel. A moça diz ao capitão que vai ficar com Barry entre a 7ª e a 4ª avenida. Quando um dos policiais pergunta, já que os veículos também pararam de funcionar com o pulso eletromagnético, como eles vão se locomover? Resposta? A cavalaria. Pat e Barry chegam ao local onde Manuel está sendo mantido refém, e agora o rapaz está sem as duas mãos. Mas antes que possam libertá-lo, os mocinhos são surpreendidos pelos clones, que estão de volta ao cativeiro. Os três correm, mas Barry fica para trás. Ele fecha uma porta em sua frente, dando a chance para que Pat e Manuel escapem. Mas ao fazer isso, fica preso com os vilões. Barry tenta usar seu novo poder de pensar na velocidade da luz, mas é surpreendido por um tiro disparado por um dos clones. E aí a história corta para um momento de flashback do velório do pai do Manuel. É um momento bem emotivo, onde os dois conversam e mostra como a morte do pai do Manuel é uma motivação para esse personagem. Enquanto isso, de volta ao presente nas Badlands, nos arredores de Central e Keystone City, os clones contam ao Dr. Elias sua trágica história, sobre como há algo errado com seus DNAs e como eles morrem com apenas meses de vida e que precisam da ajuda do cientista para resolver esse BO. O cientista decide ajudar, mas pede mais informações sobre o pai dos clones. Manuel Lago era um típico super soldado, agindo em missões secretas do governo estadunidense, mas em segredo buscava informações sobre os assassinos de seu pai. Quando descobriu, foi atrás deles, mas mesmo matando vários, foi capturado e torturado. Mas o que os torturadores nem desconfiavam é que de seus membros decepados surgiriam
clones dele, ligados por uma conexão psíquica. Então, os clones salvaram o seu criador. Eles se tornaram uma gangue, a Oclocracia. Porém, quando os clones começaram a morrer em poucos meses de existência, Manuel, temendo por sua vida e sua segurança, fugiu, deixando a Oclocracia para trás. Enquanto isso, no presente, Pat e Manuel, que conseguiram fugir e se salvar, discutem, e Pat culpa Manuel por deixar o amigo para trás. Manuel decide fugir. Pat decide ficar e ajudar a polícia a limpar a bagunça deixada pelo Blackout. Mas, antes de conseguir escapar, a Oclocracia aparece e encontra Manuel e diz que matou de fato Barry Allen. Ele até tenta lutar, mas é derrotado e chora e decide se entregar. Acontece que, obviamente, Barry Allen não morreu nada. Ele acorda e percebe que foi salvo graças aos seus instintos. No femtosegundo que seu corpo sentiu a aproximação da bala, seus neurônios mandaram um sinal, um impulso elétrico para seu cérebro que fez o seu corpo desviar. Essa passou perto, mas não acabou ainda. Ele descobre que os bandidos deixaram bombas no esconderijo. O herói então escapa antes que o prédio todo exploda e vá pelos ares. No meio do caminho, o velocista ainda arranja tempo para salvar as pessoas presas na ponte da cidade, arrastando no vácuo da sua corrida 2 barcas cheias de providências para resgatar as pessoas. Em seguida, ele passa em Iron Heights, salvando Iris West e os policiais do ataque dos supervilões que escaparam. No laboratório do Dr. Elias, o cientista começa o experimento para reprogramar o DNA de Manuel. Quando o Flash chega, ele luta contra os clones tentando salvar o amigo. O herói até tenta retirar Manuel do experimento, mas o Dr. Elias diz que está funcionando. Porém, o gerador sobrecarrega e explode. O Flash então corre em círculos, criando um vórtice para conter a explosão e arrastá-la para a atmosfera. E o destino está traçado. O experimento de fato falhou e os clones morreram. Manuel então culpa Flash por se intrometer e arruinar o experimento que poderia salvar os clones. De volta ao cativeiro onde Manuel esteve preso, Pat e a polícia encontram um local devastado pela explosão das bombas. Pat acha que Barry morreu, mas ele aparece dizendo que está bem, enquanto em outro lugar Manuel se ressente e cortando para criar novos clones. Depois, Flash conversa com o Dr. Elias, que explica que os poderes do herói estão, surpresa, causando distúrbios na linha do tempo, abrindo fendas temporais, arrastando coisas de um lugar do espaço-tempo para outro, e que é preciso destruir a força de aceleração, a fonte dos poderes do Flash. É isso. Fim do primeiro arco. O segundo arco envolve o Capitão Frio buscando vingança contra o Flash, pois ele acha que o herói é responsável pelo Blackout, que impossibilitou uma cirurgia para retirar um câncer do cérebro de sua irmã. Então um vilão, agora com superpoderes, arma uma armadilha para atrair o velocista e os dois saem na mão. A princípio, o Flash se contém porque o Dr. Elias fez novos testes na esteira cósmica restaurada e disse que se o Flash passar de 80% no uso dos poderes, coisas ruins podem acontecer. Ele até criou um dispositivo para ajudar o herói a medir o uso dos seus poderes. Então o Flash se segura nessa luta contra o Capitão Frio. Mas quando a vida de Pat e Iris é colocada em risco, o herói não hesita e não pensa 2 vezes. Ele usa 100% dos seus poderes. Nocauteia o Capitão Frio e salva Pat. Mas ao tentar salvar Iris, ele sem querer cria um portal e manda a moça para dentro da força de aceleração. O velocista volta então ao laboratório do Dr. Elias, conta o que aconteceu e corre na esteira elétrica, a princípio para descarregar um pouco dos seus poderes. Acontece que fazendo isso, o herói abre um novo portal e se joga para dentro da força de aceleração. Lá dentro, o velocista encontra o Turbina, um piloto da Segunda Guerra Mundial que acabou preso graças a um dos portais abertos pelo Flash. Os dois conversam, discutem e até travam uma pequena batalha, mas o Flash consegue tirar os dois de lá, levando os dois de volta para o presente. Contragosto do Turbina, que queria voltar para o seu tempo, né? Só que a Iris West fica presa. A energia volta nas cidades gêmeas e Barry Allen, junto com outros heróis tidos como mortos, é condecorado como herói de maneira póstuma. Em outro lugar do planeta, o gorila Grodd luta contra seu pai para assumir o controle de Gorilla City. Ao derrotar o seu progenitor com um golpe mortal na cabeça, Grodd se declara rei. Nessa hora, um inconsciente Flash sai de um portal vindo direto da força de aceleração. E é isso, fim da história. Bom, é isso. Agora falando o que eu achei dessa história e da edição. Bom, vamos começar com a edição, né? O que eu achei dessa edição? Padrão, tá?
padrão dessa coleção. E assim, eu estou gostando da coleção, tá? Falando do preço, é o preço de capa de todas essas edições, R$ 39,90. E sim, ainda vou continuar reclamando desse preço. R$ 39,90 mais o frete, quase R$ 50. E aí vem gente dizer que não pode reclamar que tá caro, que eu tô tirando. Pô, bom, R$ 39,90 o preço de capa, mas eu paguei R$ 39,21 com o frete, porque eu peguei um desconto no site da Panini, né? Saiu R$ 29,93 a edição a HQ e R$ 9,31 frete para Curitiba pela Magalu Log GFL. E essa chegou bem rápido mesmo. Menos de uma semana já tava na portaria aqui. E isso que eu peguei o frete mais baratinho, né? Obrigado, precarização do trabalho! E essa também veio certinho, tá? Não teve nenhum enrosco com transporte, com manuseio, nada. Acho que é a primeira que eu não tenho nenhum detalhe pra reclamar, assim. Tipo, o acabamento, não tem nenhum erro, né? De diagramação, não tem nenhum erro, pelo menos que eu tenha notado, né? Tudo certinho. Parabéns, Panini. Na 7ª, vocês acertaram. 7 é o número da sorte, né? 7 é o número cabalístico, né? Claro que, assim, tem bastante páginas duplas. Isso é um ponto, assim, porque num encadernado, né, com essa grossura que não é grande, né? Vamos ser sinceros. Ó, bastante página dupla, ó. No encadernado dessa grossura aqui não chega a ser tanto, né? Não chega a prejudicar tanto, mas atrapalha um pouco às vezes, né? Mas fazer o quê, né? Ó, mais uma página dupla, ó, pra vocês verem, nem é mesmo, eu acho que só mais páginas duplas. Se não, mostrei duas só e falei que tem bastante, né? Aqui, ó, também mais páginas duplas. Ó, mais uma, mandei poucas páginas, mais uma página dupla. Enfim, eu gostei da capa, tá? Gostei dessa aqui principalmente, branca assim. E essa frescuradinha aqui, ó, tá vendo? O verniz localizado que me ganha. Isso aqui me ganha, cara, nessa coleção. Fresco, eu sou fresco, gostei mesmo. Achei um charme essa capa aqui também. Achei um charme mesmo. Nos extras, não tem nada muito uau pra falar pra vocês. Tem uma introdução explicando a linha do tempo do Barry Allen, que é inclusive a fonte de inspiração pra onde eu tirei aquele meu vídeo falando por que o Flash é o herói mais importante da DC. Além disso, tem um guia de leitura que eu achei bem bacana, que explica os arcos do encadernado, mas eu recomendo você a não ler isso antes de ler a história, tá? Lê a história primeiro. Eu já tinha lido a história, então eu li um guia, não peguei nenhum spoiler, porque já tinha lido a história, então sabia do que se tratava, mas se você não quiser tomar spoiler, lê a história primeiro, depois você lê os extras. Além disso, no guia de leitura também, tem a morte e o renascimento do Barry Allen. É bom pra quem quer se situar um pouco ali. Aí tem uma breve descrição dos protagonistas. Eles colocaram o Manuel Lago, o Flash, beleza, e o Capitão Frio. Ah, porque ele é o antagonista principal do segundo arco, tá. E no final tem notas e sobre os autores. Nota sobre a história, os personagens e os autores, que é explicando quem são os autores. Tem também aqui, né, esse texto que é um texto só dividido em várias edições, que conta um pouco sobre a história da DC. Cada edição é um período histórico, né, esse aqui vai de 1959 a 1962. E, cara, tem uns extras legais que são rascunhos de páginas, ó, são rascunhos de páginas. Muito legal mesmo. O roteiro, vamos lá, o roteiro eu achei legal mesmo, mas achei também mais do mesmo. Não tem nada muito inovador, uau, mas é um arroz com feijão bem feitinho. É isso que eu falo. Muita gente, tô falando de você, Scott Snyder, tenta reinventar a roda, ou tenta fazer, tipo, uma parada muito rocambolesca. Pensa assim, você vai fazer um prato super elaborado, nível Masterchef e tal. Você coloca o sarrafo lá em cima. Então você tem que fazer tudo muito bem feito. O preparo, a escolha dos ingredientes, a apresentação do prato, tem que ser tudo top. Se tiver uma coisinha fora do lugar, é o suficiente pra descascarem você. Agora, quando você fala assim, gente, vou fazer um arroz com feijão e frango. Tipo, a expectativa da galera é o quê? Arroz com feijão e frango. Mas se você fizer um arroz soltinho, o feijão bem temperadinho, o frango no ponto certo, bicha, a galera vai comer, lamber os beijos e vai falar, meu Deus, que refeição boa. Então, fazer o arroz com feijão bem feitinho, às vezes é suficiente. Não precisa ser rocambolesco. Aqui tem muitos clichês, uns elementos de ficção científica, uns poderzinhos novos pro Flash, mas, tipo assim, tudo calibrado, com boas doses de aventura, umas pitadas de romance, algum tom de humor também na medida certa, e a história é dinâmica. O roteiro é bem estruturado, eu achei. Gostei mesmo. Tipo, eles poderiam mergulhar mais no sci-fi, na ficção científica, lá Doctor Who, por exemplo, mas se pá, talvez ficasse chato, então eles equilibraram um pouco com ação, um pouco com aventura. E assim, a arte é muito massa, cara. É uma das melhores coisas dos 952.
Eu não sei explicar assim, mas os traços são dinâmicos, são leves, combina com o poder do Flash, mas eu não sei. Mas eu gostei muito da arte fluida, cara. Eu achei bonita, a arte bonita, cara. É, tipo, muito massa de ler, assim, e eu tive que, em alguns momentos, me segurar pra não terminar muito rápido a história, porque senão eu ia ficar sem nada pra ler, tá ligado? E aí, eu falei assim, cara, estica um pouco mais a leitura pra durar mais dias, né? Porque, de novo, estou sem dinheiro para quadrinhos. As cores também são um show à parte. De fato, as cores dão um show à parte. Eu não sei se é uma cor mais aquarelada, mas eu não sei dizer, assim, nos momentos do flashback só é lindo. Enfim, a cor é massa pra caramba. Achei bonito de verdade. Além disso, cara, a composição dos quadros, o layout das páginas é de quem sabe o que tá fazendo. Composição de página é de quem sabe o que tá fazendo. Porque brinca com a forma pra compor o conteúdo, saca? Pra mover a narrativa, usando as onomatopeias pra contar a história, pra além de deixar ela lá, a onomatopeia forma o quadro. Achei do caralho mesmo, assim, sabe? E não é uma parada formalista também, isso que me pegou aqui. Não é uma parada tipo, eu vou rebuscar aqui e mostrar como eu sei brincar com a linguagem dos quadrinhos e não quer dizer nada com nada essas paradas. Não, tem um propósito de tá lá e fica foda pra caralho. Tipo, isso aqui pra mim é um estudo de caso, é um excelente impulso da mídia. Talvez seja até, vamos falar, subestimado. Mostra que os caras sabem o que estão fazendo. Eu acho que quem quer compor narrativa gráfica em quadrinhos tem que ler isso aqui para entender como usa a onomatopeia, como compor o quadro, como dar dinamicidade para a história, usando a forma também, não só o conteúdo. Enfim, bom demais. Eu acho que o grande trunfo mesmo acaba sendo a arte e a diagramação, porque o roteiro, como eu falei, ele é bom, assim, médio para bom. E assim, vale a pena, você vai me perguntar? Essa é a primeira que eu vou dizer assim, eu acho que vale. Como entretenimento, como um estudo da mídia, como um personagem legal também, o Barry Allen é um personagem legal, um roteirinho divertido. Eu realmente acho que vale a pena comprar essa. Não vou ficar em cima do muro. Essa, se você me perguntar se eu devia comprar, eu ia falar pra você, deve. Você tem dinheiro sobrando, compra essa aqui mesmo. É isso, esse vídeo está com, nesse momento que estou gravando, 47 minutos. Então eu vou calar a minha boca e vou parar de falar. E se você gostou do vídeo aí, dá like, se inscreve no canal, faz aquilo, tudo que você já sabe que tem que ser feito para ajudar a gente aqui. Assista aí outros vídeos do canal, vê a playlist dessa coisa aqui. E deixa aí nos comentários se você tá gostando, se você comprou essa edição, se você quer comprar. Enfim, quais outras edições aí dos 952 você acha que vale a pena e vai investir, tá? Fica aí com os outros vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.